O governo dos Estados Unidos concedeu ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro o Green Card. Esse documento garante residência permanente no país e permite que estrangeiros vivam, trabalhem e estudem em território norte-americano por tempo indeterminado. Esse novo status migratório garante a Eduardo e à família quase todos os direitos de um cidadão norte-americano. Com a residência permanente, o ex-deputado deixa de depender de vistos temporários ou de autorizações específicas para permanecer nos Estados Unidos. Mas o que muda agora é que ele tem quase todos os direitos que um cidadão americano. Isso também quer dizer que, no final das contas, fica mais difícil para o governo brasileiro conseguir a repatriação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que ele é condenado pelo STF por tentativa de influenciar a corte no seu julgamento em relação ao seu pai. O Eduardo Bolsonaro, que é responsável, de certa maneira, pela pressão que o governo americano fez ano passado com o tarifaço, impondo tarifas pesadas em relação ao Brasil, fazendo com que o Brasil fosse um dos países mais tarifados e, de certa maneira, criando obstáculos para o comércio internacional para o Brasil. Eduardo Bolsonaro acaba sendo condenado por isso e está, de certa maneira, refugiado nos Estados Unidos até hoje. E já vinha, o seu visto de permanência ela já tinha terminado, e essa aplicação do Green Card um pouco consolida a incapacidade do governo brasileiro ter acesso a ele, pelo menos no curto prazo. Eduardo consegue esse Green Card em um momento de forte embate entre ele e o judiciário brasileiro. Isso porque em junho deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o ex-deputado pelo crime de coação do processo cometido de forma continuada em pelo menos 9 ocasiões. Para o STF, Eduardo tentou interferir no julgamento do pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A corte fixou a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão para Eduardo em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. O Green Card não impede uma extradição, ele não tem essa natureza jurídica. Mas a extradição, ela de todo modo precisaria ser precedida de um acordo bilateral e da vontade do líder dos Estados Unidos, né? Uma vontade política nessa direção, o que acredito não está presente no horizonte. Pelo contrário, essa manifestação, conceder o Green Card a Eduardo Bolsonaro, vai na direção contrária. Além disso, essa concessão acontece também em meio a uma tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. A concessão do Green Card do ex-deputado Eduardo Bolsonaro agora nos Estados Unidos não veio exatamente como uma surpresa. No final de contas, ele já vinha aplicando para esse Green Card, a gente já sabe, há mais ou menos um ano. Então, no final das contas, só a burocracia acabou andando. Obviamente que é possível a gente depreender disso, que ele ainda tem alguma influência dentro da burocracia norte-americana, na medida em que ele, especialmente num governo como o do Donald Trump, tem sido muito duro com a concessão de Green Card, de vistos permanentes para cidadãos não americanos nos Estados Unidos. Esse fato demonstra, de certa maneira, que a família Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, ainda tem algum grau de influência ou de familiaridade, não exatamente com o presidente Trump, mas certamente com uma série de pessoas no seu entorno, no seu governo e, eventualmente, senadores e deputados republicanos. Então, eu acho que aqui para o Brasil fica a imagem, né, que a família Bolsonaro ainda tem algum grau de influência dentro do governo republicano do Donald Trump. Eduardo Bolsonaro é uma figura ativa que frequentemente é vista atuando em pautas que favorecem a direita brasileira, além de buscar atacar o atual governo comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E em meio às eleições presidenciais, a articulação para obter o documento é visto como uma vitória. Bem, mesmo que o Green Card tenha sido resultado de um trâmite irregular, o fato dessa notícia ter saído nessa conjuntura reforça os links, os elos de ligação entre a família Bolsonaro e Donald Trump, o que pode ser algo positivo, principalmente para esses eleitores que veem em Trump uma grande liderança e a importância de estar próximo daquele que é a potência hegemônica da região, mas pode ser visto como negativo por outros eleitores, que podem ver nisso uma redução da soberania nacional, uma disposição da família Bolsonaro de ter uma postura de alinhamento imediato aos Estados Unidos, principalmente no contexto em que os Estados Unidos estão tomando decisões prejudiciais para os interesses nacionais, como aconteceu com o tarifaço.